Agora tem um tema importante que a gente trata aqui invariavelmente toda semana, quando a gente discute segurança pública ou algum caso, algum crime de grande repercussão e que envolve jovens, né, principalmente menores de idade. A gente sempre pergunta para a nossa audiência: você que nos acompanha, defende a redução da maioridade penal? Ou seja, quem comete um crime e não tem 18 anos deveria ser julgado como quem tem mais de 18? Tem uma notícia que chegou da Argentina. O Senado do país acabou de aprovar um projeto de lei que reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos. A proposta conta com o apoio de Javier Milei, que defendia, inclusive, uma redução ainda maior, para 13 anos. Diante da resistência de aliados, o governo negociou um acordo e conseguiu 44 votos favoráveis e 27 contrários. De acordo com a Casa Rosada, os adolescentes condenados ficarão detidos em espaços diferentes dos adultos. Além disso, a punição com prisão em regime fechado deve ser dada apenas a crimes considerados graves, como homicídio. Essa proposta ganhou força após o assassinato de um adolescente na província de Santa Fé. Ele foi morto por outros menores de idade e esse caso causou uma grande comoção no país, uma ampla cobertura da imprensa, também muitos comentários e discussões nas redes sociais. Deixa eu começar essa com o Roberto Mota. A gente já discutiu aqui a possibilidade de redução da maioridade penal no Brasil. A Argentina, pelo menos uma das casas legislativas, o Senado, avança com essa proposta, Mota. Essa questão se encaixa na questão maior da impunidade do Brasil, que tem a ver com a visão essencialmente marxista do criminoso como vítima da sociedade. Então, as pessoas que estão convencidas disso, elas se apegam a toda e qualquer argumentação para impedir que o criminoso seja punido. No caso dos criminosos com menos de 18 anos, a argumentação é de que são crianças, não sabem o que estão fazendo. Então, se você tem um sujeito com 17 anos e 11 meses, nada pode acontecer com ele. Ele não pode ser preso, não pode ser punido. Agora, se ele já tem 18 anos e 1 mês, tudo muda. É lógico que não há lógica nenhuma por trás disso. O correto é que você puna de acordo com a capacidade da pessoa de discernir, né, o certo do errado. Então, se alguém tem capacidade de escolher o próximo presidente da República, o que, convenhamos todos nós aqui, é uma tarefa complicada, né? Você pensar nas propostas, examinar o perfil dos candidatos e aí você, com o seu voto, escolher quem vai conduzir o Estado brasileiro. Se você tem capacidade de fazer isso, você tem discernimento para saber que matar alguém ou estuprar uma mulher é uma coisa errada. É por aí que essa discussão tem que ser encaminhada, Caniato. Eu gosto muito do modelo americano. Nos Estados Unidos há uma legislação penal federal e cada estado tem a sua. De uma forma geral, o que acontece é que quando alguém com menos de 18 anos comete um crime, o juiz decide se aquela pessoa deve ser julgada como adulto ou como um menor de idade, em condições especiais. E aí eu acho que é isso que seria o ideal, com a ressalva de que o nosso sistema de justiça criminal está profundamente contaminado por essa mentalidade do garantismo penal, da criminologia crítica. Então a gente tem sempre que ficar alerta para isso. No mínimo, o mínimo que o Brasil deveria fazer é isso, é reduzir a maioridade penal para 16 ou para 14 anos. É isso, a gente segue discutindo esse assunto, mas agora eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Pois é, mas os nossos comentaristas debruçados para analisar a decisão tomada pelo Senado Federal da Argentina e de que maneira a gente consegue conectar com a nossa avaliação interna. Bruno Musa, quem trouxe essa notícia há pouco, no nosso grupo interno de notícias, chama a atenção o avanço dessa agenda que, da mesma forma, enfrentava muita resistência na Argentina, né, Musa? Mas o Senado entendeu que era preciso avançar e reduzir
a maioridade penal de 16 para 14 anos, Bruno. A Argentina está dando uma lição em que a gente deve usar várias coisas para importar muitas ideias que está acontecendo lá. Por exemplo, saiu um dado ontem que a atividade econômica da Argentina em dezembro cresceu no nível mais alto da sua história em dezembro de 2025. Isso significa que tem uma série de ideias que estão sendo colocadas em práticas que no começo, para mudar, a dor é maior, mas no médio e no longo prazo o resultado é melhor. E a gente precisa primeiro vencer essa arrebentação. E quando eu falo que a Argentina está dando uma aula, é pelo fato de falar a verdade, como foi colocado agora há pouco, acho que pelo Dávila aqui. Lidar com a verdade. Desde o começo o Milei falou, vai doer, mas vai melhorar. Vai doer, mas vai melhorar. Chegaram num nível tão próximo ao abismo que grande parte da população optou por isso. E ele agora conseguiu a maioria nas últimas eleições nacionais e com isso a aprovação de projetos está se tornando mais fácil. E o resultado começa a aparecer. Então, passou da hora da gente importar ideias com resultados que parecem apenas sedutores no curto prazo, sem olharmos o longo prazo. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que os agentes econômicos eles são míopes. Eles não conseguem olhar os benefícios no longo prazo e olham apenas os benefícios no curto prazo, mesmo que tragam malefícios no longo prazo. É a questão do vamos nos satisfazer no curtíssimo prazo. Reduzir essa maioridade penal talvez seja uma discussão que esteja começando em vários outros países e as coisas começam a andar quando a mentalidade de grande parte da população muda. Veja, na Suécia, acho que você pode gostar mais por ter um amor ao Brasil, você pode ter um quesito emocional, mas acho que ninguém que questiona que a qualidade de vida na Suécia é infinitamente maior do que a qualidade de vida no Brasil, na grande média. A Suécia reduziu a idade penal para 13 anos. Eu acho também que ninguém questiona que, na grande média, a qualidade de vida, a renda nos Estados Unidos é infinitamente maior do que no Brasil. Tanto é que eles têm um problema de imigração ilegal e nós não temos isso. Nós temos uma fuga de pessoas saindo do Brasil quando tem uma alta capacidade de poder aquisitivo. E a idade nos Estados Unidos também não é como no Brasil, onde aqui fazem campanha em todas as rádios um governo para você que vai fazer 16 anos e tirar o seu voto para contribuir com o voto. Mas se você assassinar, você é lidado como criança. Então vamos escolher. Ei, Estado, o que você quer? Eu sou criança ou eu não sou criança? Para votar eu sou adulto, para cometer um crime e assassinar alguém, eu sou tido como criança. Então eu acho que passou do ponto dessa discussão ultrapassar os limites da sociedade. E o Brasil, como claramente uma sociedade conservadora, se isso em algum momento existisse no Brasil e colocasse como votação popular, eu diria que com ampla maioria as pessoas aprovariam que a redução da maioridade seria algo extremamente urgente no Brasil. Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque é a redução da maioridade penal na Argentina, de 16 para 14 anos. A proposta foi aprovada pelo Senado. Essa é uma iniciativa já defendida por Javier Milei, que entendia que a redução deveria ser até maior, de 16 para 13 anos. E aí houve um acordo, entenderam que a idade adequada seria a redução para 14 anos. Você, Dávila, só para a gente fechar essa análise e avaliação, o que alcançou, pelo menos, na Casa Legislativa, a Argentina, o Senado, esperando que isso avance e seja sancionado pelo presidente da República, e quais são as comparações que nós podemos fazer com o Brasil. Sempre há essa defesa olhando para as facções criminosas e o recrutamento de jovens e adolescentes nas favelas, né, que acabam atuando para o crime organizado como aviõezinhos. É uma ótima comparação, Canhoto. Mostra a Argentina, governada por um presidente liberal, reforçando o princípio liberal de que liberdade só existe com responsabilidade. Responsabilidade significa que o cidadão precisa saber quais são os seus deveres e direitos. E um dos deveres é respeitar a lei, respeitar a vida, respeitar a liberdade individual. Portanto, ao violar este grande princípio sólido do liberalismo,
essa pessoa tem que responder pelos seus atos. Isso é que é liberdade com responsabilidade. Você tem liberdade para fazer, falar o que quiser, mas precisa também ter o senso de responsabilidade para arcar com as consequências de cada ato, de cada palavra dita. Então, neste sentido, Milei não só enfatiza a defesa de um princípio fundamental liberal, como esse senso de responsabilidade do cidadão. É o cidadão que está no centro. O Brasil, o Mota já bem disse isso, dessa tradição de ideias marxistas, não é só tratar a pessoa, o bandido, como vítima, é tratar o cidadão como uma criança inconsequente que não sabe o que é melhor para ela. Quem sabe o que é melhor para o cidadão é o Estado brasileiro. Então, o Estado tem este papel tutorial, este papel que mostra que ele sabe mais do que você. Ou seja, a infantilização do cidadão é algo fundamental na teoria da esquerda. E uma das mudanças importantíssimas a ser feita no Brasil é começar a tratar o cidadão como indivíduo maduro, responsável pelas suas escolhas e pelo seu destino. Pois é, a gente segue acompanhando qualquer novidade em relação a essa iniciativa na Argentina, a gente traz aqui debate com os nossos comentaristas.